E fala, meus queridos rapazes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E aí, nobres, como é que vocês estão? E o dia de vocês? Como foram? E essa terça-feira? Começaram o mês com chave de ouro, começaram o mês dentro do plano, seguindo o gerenciamento, acertando um belo movimento, porque o mercado hoje andou bastante, né? O mercado entregou uma movimentação hoje aí absurda aí, de mais de 2.000 pontos, bem interessante. Espero que você tenha conseguido aproveitar o dia de hoje para surfar os bons movimentos. E bons movimentos, eles não aparecem todos os dias. Mas quando aparece, você pega, você faz praticamente o seu mês, o resultado da sua semana, tá? Tem que ficar atento. Fechou o gap que estava em aberto esses dias para trás, mas hoje eu não consegui ter um resultado extremamente saudável. Acabei fechando um R para trás, tá, queridos? Foi bem chatinho, mas tá tudo bem. Amanhã a gente volta, super quarta. Semana passada, passamos a mesma situação. Terça-feira foi o dia do stop. Segunda, absurdo de positivo. Quarta e quinta foram trades, assim, extremamente objetivos. Lucro muito alto. Mas na terça-feira nós perdemos. E no dia que a gente perde, tem que perder pouco. Por isso que eu falo com vocês. Perder não tem problema nenhum, desde que você saiba perder. O melhor perdedor vence, tá? Para você que não tá sabendo perder de forma saudável, tá perdendo e não sabe o que acontece, porque entrega toda uma semana, todo um mês, todo um relatório ali positivo construído, você precisa estar junto com a gente no time, na sala ao vivo. A sala ao vivo vai te ajudar. Eu pego na sua mão, eu te ajudo a crescer, a evoluir, a avançar. E você não pode perder mais tempo, tá? O link tá na descrição desse vídeo. Eu vou te ajudar, sim. Não perca mais tempo, não fique de fora. Fechou? Nosso operacional ele é baseado sempre na leitura do preço. Temos a análise, sim, tá, queridos, do Smart Money, mas o foco principal é isso daqui. Porque tudo depende da estrutura que o mercado está validando para a gente operar. A estrutura que o mercado está validando para a gente poder clicar. E se você tem paciência, você vai surfar e vai aproveitar. E se você não tem paciência, você vai ser só mais um se tornando a estatística. Dito isso, vamos aqui para a nossa análise do dia. Vamos pegar o gráfico nosso aqui dos 5 minutos, tá? Falei com vocês a estrutura de ontem. Para mim o preço andou e não saiu do lugar. Tinha essa liquidez. Para quem já era comprador de índice logo de cara, o preço parou no FVG. Tinha essa situação aqui, tinha essa possibilidade de continuidade. Eu não seria comprador, até falei com o pessoal, eu não sou comprador do mercado, manipulei esse fundo. Até acreditava na queda, desde que o preço se sustentasse. Isso daqui, claro que agora olhando você vai ter a resposta muito óbvia, né? Isso aqui é rompimento ou manipulação? Nós também enxergamos lá como manipulação. Só que do que adianta ter uma manipulação se eu não consigo executar a minha entrada? Felipe, mas por que você vendeu sabendo dessa estrutura? Porque o mercado, além de estar em queda, tinha essa estrutura aqui, criou toda essa região de lateralização, tá? Ficou travado. Eu falei, opa, é a minha única região que eu tenho para vender, eu vou trabalhar na venda. Quis hoje apostar na operação de risco, o preço ficou ainda travado aqui dentro até que ele acabou avançando. Um R, um stop de 75 pontos. Você quando perde quanto? Não estou falando de financeiro, tá? Estou falando realmente de pontuação. Quando você entrega para o mercado, quanto que você está deixando na mesa? Nós simplesmente paramos, aconteceu o stop, respiramos fundo e continuamos. Não teve nada mais para fazer. Então aqui no gráfico de 5 minutos, essa foi a única operação, tá? Tiveram alunos que esperaram outras regiões aqui para batalhar por vendas. Teve um aluno que acabou esperando essa região a confirmação, o preço infelizmente só teve a manipulação e virou. Vamos lá para o gráfico de minuto. Mostrei essa operação pelo gráfico de 5, tá? Agora eu vou mostrar pelo 1 a leitura que a gente teve. Desde a abertura até a oportunidade quando ela apareceu. Olha essa referência aqui. Preço simplesmente, para mim, galera, eu lamento muito essa operação aqui, ó, porque eu chamei a atenção pessoal. Primeira vela, ela é sempre manipulada. Foi manipulada? Foi. Validou uma oportunidade? Validou. Só que infelizmente ele simplesmente virou e não voltou. E aí não tem muito o que fazer. Até tínhamos essa marcação desse FVG aqui, tá? Para batalhar uma venda. Só que o fato de não ter rompido com o corpo real desestruturou e acabou com a nossa leitura. Ficamos só olhando e olhando. Então essa foi a nossa situação. Quando o preço deu continuidade, eu chamei a atenção para o pessoal. Observem. Veio de manipulação? Veio. Essa nova estrutura manipulou algum ponto? Não. E jogou o preço para baixo. Observa que você tem
um topo mais baixo que um topo anterior, um fundo mais baixo que o fundo anterior, o mercado caindo. Se você quer batalhar por vendas, aqui era a sua região vendedora, sim ou não? Por que não encaixa essa venda aqui? Porque o preço não tinha consumido uma liquidez. Se o preço nesse topo não tinha consumido uma liquidez, quer dizer que isso aqui é um topo fraco. E se é um topo fraco, é um topo que eu vou esperar ele ser manipulado para eu me posicionar. A mesma coisa dessa região de cima. Se esse ponto já passou de passagem, e aí eu preciso ser bem sincero, eu estou vendo a força que o mercado está chegando nessa região, eu simplesmente levanto as mãos para o céu, começo a agradecer que eu não estou com uma ordem, ou corro lá no meu mouse, pego o meu mouse aqui, ó, aqui tem uma opçãozinha, você vai simplesmente desligar o seu mouse. Para você que tem um mouse com fio, você desconecta o mouse para você não fazer besteira, não operar de forma alguma, tá? Então chamei a atenção, pessoal, não existe vendas nessas regiões. Felipe, mas e a compra? Teve a manipulação? Teve. Até mesmo hoje a gente conversou bastante sobre choques rápidos, né, movimentações agressivas de preço ali. Infelizmente não teve, queridos. Quando ele passou e voltou, nós deixamos a marcação, o preço não voltou para acionar a gente. O melhor choque ainda estava aqui e quando o preço conseguiu avançar, ele foi embora e aí nós não conseguimos executar. Tem alunos que são mais agressivos, são mais ousados, eles executam e entram. Eu sou mais cauteloso e eu não vou mudar porque deu certo uma operação ou deu errado algum outro trade, tá? O mercado continuou a subir. Até enxergamos aqui, eu falei, opa, agora a gente pode ficar atento, tá? A uma manipulação com uma microestrutura. Fez essa batida, voltou. Eu marquei aqui como o nosso primeiro choque. Deixa eu abrir mesmo meu gráfico aqui para você enxergar. Eu marquei aqui como o meu primeiro choque. Isso daqui é rompimento ou manipulação? Manipulação. Então eu não vou vender. Marcamos a máxima. Eu falei, vamos esperar o preço ir lá sacanear. O preço novamente manipulou fundo. O fato de não ter colocado um corpo real aqui, ó, matou nossa compra aqui nesse order block de pavio. Nossa, era só ter passado com corpo real. Era só ter passado com corpo real nessa máxima aqui que a nossa operação iria estar extremamente objetiva. Mas fazer o que, né? O preço infelizmente não deu a operação, acabou validando uma boa compra, o mercado foi embora e eu acabei ficando de fora. E aí entra na região que eu quis vender, tá? Sim, eu quis ser um vendedor, porque isso aqui para mim já era uma indução que o preço estava deixando, como deixou toda essa liquidez aqui possivelmente a ser capturada, eu até quis apostar na operação de risco. Tiveram alunos que entraram comigo aqui, tiveram alunos que entraram na máxima, o preço até tentou se desenvolver, ficou travado. Chamei a atenção sim que a gente poderia ser um vendedor caso ele confirmasse esse choque, mesmo assim não confirmou, o preço avançou e aí não tem o que fazer. Foram menos 75 pontos e o mercado simplesmente avançando. Observa que nem recuo estava acontecendo para você pegar uma operação, tá? Aqui eu até deixei uma marcação, conversei com um aluno e mostrei para ele, né, nesse order block aqui junto com esse FVG, era um ponto interessante que o preço aquele não estava recuando, poderia ser em algum momento uma oportunidade de compra. Acabou até enxergando e dando, mas infelizmente não acionando nos 50%, que é onde nós gostamos de fazer a operação. Observa a minha fala, nós gostamos de fazer a operação, porque tem uns engraçadinhos de plantão, que quando acontece isso, o cara chega aqui e fala com você que você tinha que ter comprado aqui, ó. Porque primeiro, seu stop estava bem técnico, isso, aquilo outro. Cara, não cai nesse conto de fadas não, só falam as operações quando elas dão certo. Quando dá errado, o cara nem cogita. Por quê? Porque o cara sabe que não era o lugar ali de executar ou não é o melhor ponto para execução. Aí eu comecei a conversar, como eu falei com vocês no início do vídeo aqui, tá? Que o preço estava avançando. Esse tipo de rompimento, quando tem muito pavio e pouco corpo, eu marco como liquidez. Só que para mim o último fundo minimamente seria esse. Não perdeu, então apaga e começa tudo de novo. Rompeu? Não, manipulou. Onde que é o meu último fundo aqui? Aqui eu sou mais ousado a marcar aqui ou aqui, qualquer um dos dois deu muito certo, tá? E aí sua operação vem para esse FVG, você consegue cravar essa oportunidade, mesmo o preço não avançando bonito, tá? O que é avançar bonito? Entregar uma operação extremamente coerente com o tamanho do range que você tinha. Só que essa subida do preço todo também deixou para você esse FVG. E nesse tipo de estrutura, esse FVG é extremamente saudável para você trabalhar em uma oportunidade. Você vai colocar o seu stop e você vai colocar o seu
alvo aqui para cima. Alvo técnico, 500 pontos. Essa era a operação que você tinha. Ela foi encaixar ali por volta das 2 horas da tarde, tá? Toda essa liquidez desenhada aqui era uma oportunidade. O mercado estava subindo, você tinha que apostar na ponta compradora. Felipe, mas eu quis pegar essa venda aqui. Sensacional. Vamos olhar ali o tamanho dessa operação que você teve usando simplesmente essa estrutura que o preço estava deixando para ti. Olha que operação bacana. Primeiro alvo, 300 pontos, que era esse fundo aqui, o mercado cravou. E aí você poderia tentar levar alvo técnico, que provavelmente, queridos, te falo com tranquilidade. Se eu estou numa operação como essa, eu ia tentar levar alvo minimamente aqui de 500 pontos. Só que meus 300 pontos ficariam garantidos no meu bolso, tá? Essa aqui foi a outra oportunidade que o preço validou. Então você tem que ter essa malícia todos os dias operando, tá? Ficou na frente da tela, fez hora extra, pegou o movimento. Não ficou na frente da tela, não fez hora extra, lamentou e perdeu uma boa oportunidade. Aqui, nessa máxima, teve um aluno que me mandou perguntando se poderia ser vendedor nesse FVG, porque viu que o preço manipulou a máxima do dia e já deixou um FVG em aberto exatamente nessa região. Qual a lógica de você pegar essa operação antes do preço pelo menos fazer esse choque aqui? Quando tem o choque é mais fácil. Quando não tem o choque é você usar de ousadias. Quando você acerta, você vai ficar muito feliz, que foi o caso. Quando você erra, que é a boa parte das vezes, ou vai ficar tomando alguns stops desnecessários, já conversei algumas vezes com você aqui, né? Esse tipo de trade aqui é aquele trade dos alunos ousados. O iniciante, ele não pega essa operação. O intermediário, ele vai pegar essa operação, só que ele vai ficar oscilando. 50% das vezes ele pega, outras 50% ele não pega. Tem dia que ele entra, tem dia que ele não entra. O dia que ele toma stop, ele demora para fazer. O dia que ele está mais ousado, ele pega. O experiente, o ousado, ele não importa. Por quê? Ele vai usar sempre as regiões. Tá caro, eu vou procurar uma oportunidade rápida. Tá barato, eu vou procurar uma oportunidade rápida de entrada de compra, nesse caso aqui uma venda e assim sucessivamente, tá? Isso aqui é uma aula para você aprender. Felipe, e essa queda toda aqui? Eu poderia trabalhar com essa queda depois de ter visto o preço subir isso tudo aqui, ele corrige os 50%. Eu poderia de algum modo planejar nessa mesma região aqui compras? Eu vou ser bem sincero para vocês. Quando você tem uma estrutura tão agressiva como essa, é muito pó de contra. É muito pó. Você tem que começar a simplificar onde você quer trabalhar. Por que eu chamei a atenção desse FVG e acho que esse FVG poderia ser válido? Porque eu estaria usando essa última referência. Isso aqui para mim seria uma liquidez deixada. E aí sim a volta do preço era uma compra. Só que, sabendo de todo o risco que eu estava correndo, se o mercado vem buscar todos esses pivôs formados sem indução. Onde que para mim é o único pivô que tem indução no dia de hoje? É a mínima? Sim, mas aqui existe nessa região uma sacanagem também. Opa, minha câmera tá bem na frente aí, ó. Onde que no dia de hoje as únicas referências de sacanagem que acontece aqui e aqui é a mínima do dia. Esses são os dois únicos pontos. Então, essa base aqui, essa lateralizaçãozinha é um ponto de interesse para mim amanhã. É um ponto de interesse para mim amanhã. Até mesmo se o mercado quiser só manipular para virar e continuar na alta, tá? Amanhã é super quarto. Espero que você, independente do resultado que tenha obtido hoje, faça jus e continue operando de forma técnica, tá? O preço tá interessante aqui. Como eu gosto de trabalhar o dia anterior para o dia atual e principalmente somente o dia atual no gráfico de 1 minuto, referência é de ponta compradora. Para você que é vendedor de índice, aconteceu o choque, você vai esperar essa indução para você ser vendedor. Para você que está trabalhando nessa estrutura principal de continuidade, todo esse fechamento aqui já é indução para você. Você tem um order block, você tem o FVG e você tem a mínima do dia para posicionamento de entradas. Se vai ser no risco, pegar e entrar em todas, se vai ser na confirmação, entenda que são regiões de suma importância para você trabalhar. Fechou? Lá no nosso gráfico do dólar, vamos lá falar um pouquinho do menino dólar no dia de hoje. Dólar também bem ousadinho esse bacana, hein? Conseguiu entregar uma movimentação direcional aí, queda bem objetiva. Ontem foi muito agressivo, tá? Vou marcar aqui mínimo e máximo só para você ver. Nem cogitou chegar perto dos 50%. Porque teve, por que eu tô falando isso? Teve um aluno que me mandou perguntando sobre essa venda, que ele viu fulano de tal fazer essa operação aqui, era um trade que dava para executar.
Dava para executar essa operação? Óbvio que sim. Um FVG em aberto, essa lateralização que o preço deixou aqui e continuou, era um ponto de interesse para a indução, tá? Só que é o que eu te chamei a atenção. Qual que é a referência que você está utilizando? Sempre vou bater nessa tecla porque isso para mim é de extrema importância. A estrutura que você usa é a oportunidade que você vai pegar. A referência que você está utilizando é o trade que você vai executar ou não. Aí cabe a você. Nesse contexto aqui, se você está usando essa estrutura de topo e fundo, sim, essa aqui era a sua melhor operação. Se você está usando a estrutura principal do dia de ontem, você não poderia fazer essa venda porque você está numa região barata para executar entradas. Pô, Felipe, mas eu estou analisando, entendi a região, entendi os riscos ali, mas quis trabalhar na confirmação. Olha a diferença. Porque o cara que trabalha na confirmação, olha o trade dele aqui. Olha que trade absurdo de interessante. O mercado chegou na região de risco. Você enxergou a tentativa, falha de continuidade, o mercado voltou. Você vai entrar no risco aqui. Olha a sua operação já de cara, pagando bonito. O preço ainda voltou. Isso aqui é ruim, tá? Vou ser bem sincero, isso aqui é ruim. Mas acontece. Para você que quer um alvo técnico, você tem que aguentar essas oscilações. Para você que quer um alvo objetivo, cara, aqui tá o seu trade de forma extremamente saudável. 21 pontos de dólar de um trade absurdo. Foi rápido, foram talvez uma ou duas velas aqui, se eu não me engano aqui, foi um movimento bem ousado, tá? Cadê? Aqui. Foi um trade, uma única vela, praticamente você já saiu da operação. É muito objetivo, queridos. É muito objetivo. Gosto sempre de trabalhar em confirmações em regiões validadas, porque esses são os trades que acabam aparecendo. Você só precisa ter coragem. E aí depois você tem um movimento 100% direcional, muito ruim de trabalhar. Ponta compradora, ela acaba não aparecendo aqui. Mercado muito ousado. Você precisa ter coragem. Se você tem coragem, você vai fazer dinheiro. E esse mercado aqui premia os corajosos. Não premia os olheiros de plantão. Os olheiros de plantão aqui, eles não têm vez. Porque eles só observam os movimentos, esperam o pregão fechar para começar a cantar de galo, falar que deu tantas operações para ensinar o setup do gráfico pronto. Me ajuda a te ajudar. Essa aqui para mim é a minha referência, tá? Preciso ter muita atenção em cima disso daqui. Observaria essa região, por mais estar próxima dos 50%, e esse camaradinho aqui, esse pump and dump. 2 pontos de interesse para observação de continuidade na ponta vendedora. Para o cenário comprador, eu tenho que esperar a manipulação com uma microestrutura para respirar com o preço. Eu chamaria a atenção para vocês acreditando nesse movimento. O mercado manipulando o fundo, dando para você uma compra e aí sim, a partir do início da onda de alta, a partir daqui de cima, um cenário vendedor. Prestem atenção, oportunidades nunca vão te faltar. Cabe a você executar. Fechou? Paciência e atenção. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Preencha o formulário, deixa o like e não perca mais tempo. Te espero do outro lado da tela, tá? Fiquem com Deus e até a próxima. Amanhã é super quarto. Nós vamos fazer história nesse mercado. Valeu!